Olá pessoal, estou aqui outra vez na minha página no Insta, no IGTV e também no Facebook para a gente continuar conversando sobre educação financeira. Como é que você monta, aquela regra básica de um percentual do seu orçamento para investimentos, começando pela reserva de emergência, eu já falei aqui em outros vídeos, que é a primeira etapa, e depois para os investimentos propriamente dito. E para isso é necessário uma disciplina. E não é possível que isso ocorra sem que você faça uma montagem do seu orçamento familiar. E para que essa montagem do orçamento familiar aconteça, ela não pode ser feita de forma individual. Tem que sentar na mesa, tem que dialogar, chamar a sua esposa, sua companheira, chamar os filhos e discutirem um orçamento familiar. Exatamente a partir daí você constrói um percentual do seu rendimento mensal, do seu salário mensal, para que você faça os aportes necessários para a construção do seu futuro e dos projetos que você tem. Para a construção desses projetos é preciso partir de uma dianteira. Primeiro você compõe o que nós chamamos de reserva de emergência, que é aquele dinheiro que deve ficar lá guardado em um ativo que tenha liquidez, que possa ser transformado em dinheiro imediatamente e que seja o suficiente para pelo menos assegurar suas despesas mensais por 6 meses. Essa reserva de emergência também se faz presente para aquelas necessidades imperativas, como por exemplo um problema de saúde, trocar uma geladeira, um fogão, é também para aquelas situações mais desagradáveis, como a perda de um emprego, Você trabalhava numa empresa, a empresa lhe demitiu, então a reserva de emergência ela corresponde a 6 ou 12 meses das suas despesas mensais. Então essa é a primeira composição. Após a realização da reserva de emergência, você parte então para os investimentos, que aí seria renda fixa nesse primeiro momento e renda variável no segundo momento, mas ainda eu vou falar aqui em outros vídeos mais especificamente sobre isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é que para que você crie essa cultura de investimento, passa necessariamente pela composição de um orçamento familiar, para que possa, de fato, a cada mês, você ser capaz de retirar de 5, 10, 15 ou 20%, que é o ideal, do seu rendimento mensal, do seu salário mensal, para aportar nos seus investimentos. Para isso, como eu falei há pouco, esse orçamento familiar precisa de ser discutido pela família. Não adianta, por exemplo, o marido ser equilibrado, cauteloso e a mulher espalhafatória, ou vice-versa. É preciso que todos se sentem, e aqui eu não cabe julgar a um comportamento de um ou comportamento de outro. Mas quando se fala em família, se senta, conversa, dialoga e se chega a uma conclusão. Após realizar esse primeiro momento, nós vamos para a composição do orçamento familiar. Ele não segue uma regra inflexível, mas eu sugiro para vocês um orçamento familiar que seja capaz de garantir vocês a possibilidade real de fazer os investimentos na casa de 20% do seu salário. Então você tem que estabelecer que do seu salário ou do seu rendimento mensal, no caso de ser autônomo, numa média mensal, você deve estabelecer que não pode ser mais do que 50% dele para despesas fixas, que são aquelas despesas com aluguel, água, energia, escola das crianças, alimentação. Essas são as chamadas despesas fixas. Elas não podem superar 50% do seu orçamento, exatamente para você ter margem para outras situações que são tão importantes quanto a garantia do essencial e do básico. Então, em torno de 50% do seu orçamento é destinado para as despesas fixas. Depois nós temos mais 20% que é destinado para a chamada despesas variáveis, que ocorrem sazonalmente, como o pagamento do IPTU, o pagamento de um seguro do carro, o pagamento de algo que você necessitou comprar, uma roupa para as crianças, o fardamento escolar, ou então você precisou de fato comprar aquele sapato que estava desgastado. Então esse 20% ele tem uma variabilidade, vão ter meses que ele vai ser utilizado no todo ou menos, ou dentro dessa média. E desses 20%, vocês têm que ter pelo menos 5% para investir em vocês, ou seja, no seu conhecimento, reciclando, fazendo cursos, estabelecendo os objetivos. Se você tem uma atividade comercial, também realizando cursos para aprimorar mais ainda a sua atividade comercial, investindo na sua empresa, enfim, é um percentual que você investe no seu nicho,
Ou seja, naquilo que você faz. Se você é um professor, se você é um empreendedor, se você é um trabalhador numa determinada área específica do conhecimento, você vai ter que estar se reciclando permanentemente. Então, desse 20% que é variável, né, os 50% é fixo, o 20% é variável, você procura ter os 5% para você investir em você mesmo. Depois nós já fechamos aqui 70%. Então 10% você guarda para o lazer, né? Para aquelas atividades prazerosas com a família, né? Aquele coffee break, aquela saidinha, enfim, aquilo é tão importante quanto os demais, porque você precisa ter lazer para refrigerar bem sua cabeça, manter seu espírito elevado, né? Criar aquele espírito inventivo, né? E tudo isso é importante refrescar a cabeça de vez em quando. Então nós já tivemos aí uma composição de 80%. E os 20% restante, aí sim, você vai guardar para os seus investimentos. Todo mês você vai depositar, começando pela reserva de emergência, e após compô-la, passa a ser os seus investimentos propriamente dito. Então, em resumo, um orçamento familiar toma como base mais ou menos esses números. Isso não quer dizer que seja mais ou menos, ou vocês vão ter essa flexibilidade, mas 50% para despesas fixas, 20% para despesas variáveis, e aí um detalhe, educação, conhecimento, 10% para o seu lazer e 20% para os seus investimentos. Se você assim o fizer, com certeza você vai levar uma vida mais tranquila, mais serena, mais harmoniosa e vai estar preparando o seu futuro. Até porque esses investimentos, eles são para lhe garantir uma aposentadoria digna num país onde a previdência não vai atender mais nem o mínimo existencial. E também para lhe garantir a realização dos seus sonhos, como aquela viagem que você quer fazer há muito tempo, um mestrado, né, montar aquela empresa, enfim, os sonhos que vocês acalentam. Tá aí o vídeo, a gente volta nos próximos ainda conversando sobre educação financeira. Forte abraço!